Olá, que tal? Tudo jóia, pessoal? Vamos falar sobre vocabulário. Aquisição de vocabulário é o nome dessa aula. E eu começo com uma pergunta. Qual é a importância de se conhecer muito vocabulário para quem vai prestar uma prova de seleção, seja ela o Enem ou algum outro vestibular? Pois na grande maioria dessas provas, o objetivo é ler e compreender textos em língua estrangeira. Então, se eu tiver um bom repertório, um bom número de palavras em língua estrangeira que são parte do meu conhecimento, eu vou ter muito mais segurança para ler esses textos, eu vou ter muito mais facilidade durante a leitura, eu vou ter mais rapidez, eu vou conseguir ler esses textos com mais velocidade e a minha compreensão global dos textos vai ser maior. Então, é fundamental que você comece os seus estudos numa língua estrangeira aliando os estudos da gramática e aliando com a prática, né, a aquisição de vocabulário na língua estrangeira. Bom, aí você pode me perguntar, mas como isso é feito? Como é que eu vou adquirir vocabulário? Como é que eu vou aumentar o meu repertório? E eu já te digo que você não deve decorar a lista de palavras. Isso é terrível. Não vai adiantar você pegar, por exemplo, palavras relacionadas às frutas. Melancia, morango, laranja, limão. Não é assim que se aprende vocabulário. Essas palavras que você vai aprender, elas têm que estar contextualizadas. Você tem que ter todo um ambiente para essas palavras estarem inseridas, porque elas vão fazer muito mais sentido para você e vai ficar muito mais fácil de você absorver, interiorizar e memorizar essas palavras. Bom, mas se a gente então não deve decorar lista de palavras, como deve acontecer, como é que vai acontecer essa aquisição de vocabulário? E eu digo para você que isso se dá através da sua exposição à língua estrangeira, nesse caso, a exposição ao espanhol. Então, quanto mais você estiver em contato com a língua, maior a sua exposição ao idioma e maior o número de palavras que você vai conseguir aprender nesse idioma. Como você pode fazer isso? Mudando o idioma dos seus dispositivos. Então, muda do celular, do seu tablet, do seu computador, dos seus dispositivos eletrônicos. Mude o idioma das suas redes sociais, do seu e-mail. Comece a ouvir músicas em espanhol, mas também procure a letra dessas músicas. Assista filmes, veja séries, leia livros, leia trechos de notícias, esteja em contato diário com a língua estrangeira. Tudo isso vai criar uma atmosfera, um ambiente propício para você ficar acostumado a essa língua. Você pode achar que não, mas isso te ajudará muito na hora da prova. Você vai se sentir em casa se você tiver todo esse treino anterior, esse contato com o ambiente da língua estrangeira. E, fazendo parte dessa exposição ao idioma, desse contato diário com o idioma, nós temos as leituras diárias. Como são essas leituras diárias? Se você se propuser a ler pelo menos 10 minutos por dia em língua estrangeira, se você começar agora, você nem imagina, lá no final do ano, na hora da sua prova, como você vai ter evoluído e como você vai ter adquirido vocabulário em língua estrangeira. Sabe por quê? Quando você começa a ler na língua estrangeira, você vai, além de conhecer palavras novas, você vai se adaptar ao jeito que esse idioma é escrito. Você vai perceber a gramática inserida nas frases, você vai prestar atenção em como as ideias são expressas nessa língua estrangeira. No começo da sua prática de leitura,
pode ser que você precise de um dicionário, e isso não é nenhum problema. Não precisa comprar um dicionário, você pode usar os dicionários online que tem por aí. Você vai ler uma frase e não tem que procurar o significado de todas as palavras, mas de alguma palavra que você julgar necessária para a compreensão daquele trecho. Você vai perceber, com o passar do tempo, que você vai cada vez menos precisar procurar o significado dessas palavras. Por quê? Porque você vai entender o funcionamento da língua. Você vai conseguir identificar o sentido das palavras pelo contexto. E você também vai ter memorizado o significado das palavras que aparecem com mais frequência. Então, tudo isso você vai formando o seu conjunto de vocabulários em língua estrangeira. Agora, para falar de como é que você começa a estudar na língua estrangeira, como é que você começa a ler em língua estrangeira, eu sugiro que você comece escolhendo leituras sobre temas que sejam do seu interesse. Sabe por quê? Porque aí tem um lado emocional. Se você vai ler sobre alguma coisa que você gosta muito, você já vai estar com mais facilidade para compreender esse texto. Você vai ter mais disponibilidade para compreender o significado dessas palavras. E aí a sua leitura vai ficar menos cansativa, menos enfadonha, e aí você vai ter um resultado melhor. Então comece lendo textos do seu interesse. Depois você vai mudando, vai ampliando os assuntos que você vai ler. Tente também ler textos de vários gêneros textuais. Então você leia notícias, leia pesquisas, leia charges, leia letra de músicas, opiniões, pesquisas científicas, estudos, variedade de gêneros textuais. Porque aí você vai perceber também que em cada gênero existe um vocabulário que é mais específico, existe uma certa maneira de se escrever, existe a linguagem coloquial e a linguagem mais formal. Então você vai começar a perceber essas nuances nos tipos de texto que você vai ler. E também varie a fonte, varie o lugar onde você vai pesquisar, buscar esses textos. Hoje a internet facilita muito a nossa vida. Então você pode pesquisar em diversas fontes. Isso vai fazer com que o seu vocabulário, com que o seu repertório de palavras em espanhol seja muito vasto e variado, certo? E aí, com a prática da leitura, com esse desenvolvimento, você vai aumentando gradualmente o seu vocabulário, conhecendo o funcionamento da língua, percebendo como é que as palavras se dispõem em uma frase, e isso vai ficar muito mais fácil na hora de fazer a sua prova de prestar o seu vestibular ou prestar o seu Enem. Beleza? É isso aí. Boa sorte nas suas leituras e esteja sempre em contato com o idioma. Um beijo, hasta luego.